E você fica no final da fila lá, ó. Final da fila, meu camarada. Hoje eu vou fazer diferente. Aguarda aqui, vem comigo. Vem comigo. Guarda aqui, chão. Vai mais um! Já que você é o final da fila, você é o primeiro. Pode vir. Caralho! Vem mais um aqui! O que está acontecendo aqui? Aí, mais um. Por favor, senhora, melhor. Por favor, Gabriel. Aguarda ali, ó! Vamos, agora! Espera aqui! Vamos mais um! Mais um.
Eram 25 homens, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma, num cubículo onde mal caberiam 8 pessoas. Eram 25 homens, por trás de uma porta de ferro e úmidas e frias paredes. 25 homens empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma. Mas o tédio, a desesperança, o medo e o tenebroso ócio. Vinte e 25 homens colocados no cubículo para morrer aos poucos, para morrer de forma que parecesse natural, para morrer sem feder, para morrer simplesmente. Deus é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastagens relvosas, conduz-me junto a lugares de descanso bem regados, refrigera a minha alma, guia-me nos trilhos da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra tenebrosa, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu bastão são as coisas que me consolam. Aprontas diante de mim uma mesa perante os que me são hostis. Untaste-me a cabeça com óleo. Meu corpo está bem cheio, exceto a própria bondade e benevolência estarão no meu encalço todos os dias da minha vida. E eu vou morar na casa de Deus pela longura dos dias. Eram homens 20 que nunca receberam pão para suas muitas fomes. São milhares e milhares os anjos caídos diante da avareza e da cupidez e tudo que existe de ruim na alma porca dos cidadãos contribuintes. A maconha não podia faltar. Tinha que entrar, regulada no mundo, para não provocar uma alucinação capaz de romper as grades de ferro. Mas não podia faltar
a ponto de provocar uma ansiedade capaz de romper as grades de ferro. E entre eles, as barbaridades. Os homens se brutalizavam, se espancavam, usavam os mais fracos como fêmeas e disputavam como feras os pedaços menos azentos da comida nojenta que lhes eram servidos em horários bissectos. E disputavam os imundos colchões. E não tinha espaço para deitar. Disputavam a água suja que de vez em vez escorria de um vulcão enferrujado embutido na parede imunda. E queriam impedir uns aos outros de usar a latrina. Mas eu canto 25 anjos caídos que se rebelaram. Cada um, mas todos rebelados. E por ser cada um, fizeram pouco tumulto e foram confinados. As metrancas unidas podem mais que uma fome berrando sozinha. E os 25 homens foram empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma. Mas eu canto 25 anjos que se rebelaram, cada um, mas todos rebelados. E por serem cada um, fizeram um pouco tumulto. As metrancas unidas podem bem mais que uma fome berrando sozinha. E os 25 homens foram presos, empilhados e esmagados, de corpo e alma. No imundo cubículo onde mal caberiam 8 pessoas. Mas eu canto 25 anjos que se rebelaram, cada um, e por serem cada um, fizeram pouco tumulto. As metrancas unidas podem mais que uma fome berrando sozinha. E os 25 anjos foram espremidos, empilhados e esmagados de corpo e alma no imundo cubículo. Mal caberiam 8 pessoas.
frequentar ou ter frequentado escolas de uniformidade, estar sempre dentro do uniforme, casar, ter filhos, ter uma religião. Sinal bate às 5. Ser bom. Respeitar os mais velhos. Usar camisinha. Não fumar. Não beber. A fadiga me entorpecia, cara. Mãe, Mas o fervedor de pensamentos desconexos não me deixava repousar. mãe, Alonguei-me na esteira, fechei os olhos e envolvi-me num lençol curto demais. mãe, Os pés ficaram descobertos e o ar frio da noite picava minhas orelhas. mãe, A umidade atravessava o tecido fino demais mãe, e não havia meio de apertar. Escolhendo por desgraça o pior lugar junto à grade. mãe, Se o esgotamento não me prendesse, iria alojar em outra parte. Mas nem me lembrei disso provavelmente. E mãe, na sala não havia canto disponível. mãe. De que maneira ia comportar-se o pobre Guerra, dias antes acometido por um acesso de terror, a tremer-se e a urinar-se, querendo a presença de sua mãe? Um dia, caíra da cama, esperneava gritando por sua mãe. Coitada, iam arrasá-lo. Mãe, Aquele cubículo imundo não é lugar para homens, pelos santos de qualquer fé. Malditos sejam os cidadãos contribuintes e seus gatos imundos e todos os seus descendentes. Maldita seja a sociedade que confinam homens no lugar onde seria crime aprisionar até a besta fera. choveu. Choveu por uma semana. Por uma semana inteira. A chuva, para 25 homens que estão empilhados de corpo e alma, seria um bálsamo. Lavaria as feridas do corpo e da alma. Mas como pedir? Como se explicar? Como falar para um carcereiro, uma personagem tão inferior na hierarquia dos cidadãos contribuintes, que era capaz de burlar todas as leis dos cidadãos contribuintes, menos a regra que rezava que os presos bem comportados podiam tomar banho de sol. A regra não falava em banho de chuva. Choveu. Choveu por uma semana. Por uma semana inteira.
Eu fui preso por associação. Artigo 18. Os caras pediram para me levar um barato para eles na cadeia e eu tentei entrar. Me cataram. Fiquei 3 anos na penitenciária. Lá dentro é foda. Que ladrão é respeitado lá dentro é ladrão de banco, traficante. Esses mané que caem lá dentro, só se pode. Eu me lembro bem de um mano que chegou um pouco depois de mim. Mano quase chorando, de cabeça baixa. Chegou na porta do X e perguntou: posso morar aqui? Entrou de cabeça baixa, não disse uma palavra. Fez um tempo de canto sossegado, depois já foi logo pedir um cigarro. Ele não conhecia as leis. Ele não sabia, mas na cadeia nada é de graça. Tudo tem um preço. E naquele cigarro ele já estava selando seu destino. À noite, os caras cobraram ele. E ele não teve nenhuma ideia para trocar. Sabe o que aconteceu? Comeram ele. Estruparam ele. Levou 13 pontos na bunda. 3 meses de detenção, 90 dias. E o cara nunca tinha saído do presídio, da cela. Vivia jogado num canto imundo e sujo da cela. Eu estava virando um verme já. Mas todo mundo tem seu limite. Todo ser humano tem. E um dia ele resolveu que ia sair, que ia dar um rolê. Só que logo no pátio, já foi travado na ideia. Um companheiro de cela dentro chegou e mandou um recado. Aí, na mão de cela do meu X, ninguém põe a mão. Os caras se atracaram na faca. Foi sangue jorrando para tudo quanto é lado, até chegar os homens da disciplina. Mas não tinha mais jeito não. Que aí já tinha virado rebelião. E esse maluco que tinha escapado de ser zoado, estava na fuga. Eram 4 portões. Ele passou o primeiro, passou o segundo, já estava vendo a liberdade de se aproximar. Passou o terceiro, no 4º portão. Tá! Só a rajada das costas. E o mano caiu no chão, junto com seu sonho de liberdade. É como um baseado, tá ligado? A marca fica nas pontas dos dedos. Mas no caso dele não. Ficou foi no corpo todo. Todos os 25 homens confessaram faltas e crimes hediondos. Confessaram debaixo de pancada. Debaixo de pancada, confessaram crimes, roubos, agressões, assassinatos. Confessaram crimes que não sabiam crimes. Não sabiam crimes. Os crimes que confessaram. Confessaram debaixo de pancadas. Paga dói. Dói muito. E dói no nome. Dói até na besta fera. E dói muito. E o carrasco, ele não tem pressa. Ele tem repouso remunerado, previdência social. E tem auxiliares. E tem aprendizes. E tem todo o tempo do mundo para bater e perguntar. Tem a vida toda para dar pancada e esperar a resposta. E a pancada dói. Dói muito. Dói no homem. E dói muito. Dói até na besta fera. E o carrasco, ele não tem pressa. E a pancada dói.
Um se levantou e começou a bater na porta de ferro. Bateu forte e todos os outros também começaram a bater na porta de ferro. E o barulho os despertou. E eles começaram a gritar, a gritar, a gritar para eles mesmos. Anjos caídos. Era como se renascessem. Para os cidadãos contribuintes, era como que os anjos caídos houvessem enlouquecido de vez. Mas os anjos renascidos queriam viver, escapar da morte, do fedor das pragas. Queriam abrir a porta de ferro que os separava da vida. Vida! E sem dizer palavra, um deles empilhou no meio do imundo chiqueiro o resto de nojentos colchões. E atearam fogo nos imundos colchões. E pela vigia, berravam para que os cidadãos contribuintes abrissem a porta de ferro. As labaredas cresciam e lambiam os 25 homens. Os gritos, os gemidos, os pedidos de socorro se perdiam nas paredes, imundas paredes. O fogo queimava, a fumaça sufocava, e os homens se debatiam, um querendo usar o corpo do outro como escudo contra as chamas, e disputavam com fúria e toda a violência o direito de enfiar a cara no excremento da latrina para escaparem do sufoco da fumaça. E a fumaça sufocava. O desespero desesperava. E os pulmões, cheios de cavernas, se rompiam. A tosse, a tosse, a tosse, a tosse. E o chaveiro da porta de ferro esperava chegar algemas e metrancas o suficientes para subjugar todos os anjos caídos de forma incontestável. E esperava muitas metrancas, esperava muitas algemas, e elas chegaram, mas já não eram necessárias. Não precisavam derramar seus venenos em cima dos corpos carbonizados de 25 anjos caídos. Caídos para sempre.